Vitor, Laila, Bárbara, Tainá. Estão me ouvindo, pessoal? Bom dia, Bárbara. Bom dia, Iago. Muito bem. Vamos começar encaminhando uma proposta de redação, estilo URGS. Sim? Oi, Tainá. Acho que é uma proposta bem legal, assim, acho que vocês vão gostar de escrever. Pode ser? Sim ou não? Estou com o chat aberto aqui. Pode? Então tá. Então vou minimizar aqui para pegar a proposta aqui para vocês, tá bem? Só um momentinho. Eu me atrasei um pouquinho aqui porque a internet está péssima hoje aqui. Estava custando para abrir aqui, para conseguir conexão aqui, tá? Vamos lá, então. Só um momentinho que eu já vou colocar a proposta aqui para vocês. Eu acho que nós não escrevemos ainda sobre essa proposta que eu coloquei de postar, acabei de postar, né? Se já escrevemos, não tem problema que eu tenho outra aqui. Me deem um okzinho, ver se nós escrevemos sobre essa proposta aqui. Só que vocês vão precisar falar comigo aqui, porque eu não estou conseguindo mais abrir o chat aqui, tá maluco isso aqui hoje. Essa proposta aqui nós já escrevemos sobre ela? Eu acho que sim, senhor. Já? É. Tá, então tá. Aguenta aí. Aguenta aí, então, que eu vou pegar outra aqui, só um pouquinho. É que com a função de não ter aula a semana passada, eu me perdi um pouco aqui, sabe? Só um pouquinho, gente. Tá, essa aqui foi... Oi, oi, oi. Não, essa aqui não é. Só um momentinho. Que horror. Essa aqui já foi. E essa? E essa aqui, pessoal? Ah, desculpa que eu tenho que compartilhar aqui com vocês. Só um pouquinho. E essa aqui, gente? Hein, pessoal? Eu acho que essa não, senhor. Não, né? Eu coloquei a proposta errada ali. Sim. Era para abrir uma, eu abri outra. Vamos começar, então, aqui. Então, vamos lá. Então, uma proposta estilo URGS, né? Uma proposta estilo URGS. Diz ali, ó, tema 1. O mundo de hoje parece existir sob o signo da velocidade. O triunfo da técnica, a onipresença da competitividade, o deslumbramento da instantaneidade na transmissão e recepção de palavras, sons e imagens, e a própria esperança de atingir outros mundos, contribuem juntos para que a ideia de velocidade
esteja presente em todos os espíritos, e sua utilização constitua uma espécie de tentação permanente. Ser atual ou eficaz dentro dos parâmetros reinantes conduz a considerar a velocidade como uma necessidade e a pressa como uma virtude, né? Então, não sei se vocês observam que se a gente for extrair a temática desse primeiro texto aqui, a gente vai ver, não é? A gente vai falar justamente sobre a agitação da vida contemporânea, né? As pessoas tendo que lutar, correr contra o tempo, né? Certo? É muito difícil a gente viver o momento presente, né? Porque as coisas são muito instantâneas, né? Sabe? A gente vive num mundo muito tecnológico, certo? Então, a gente vive uma época que prima, né? Preza pela instantaneidade de tudo, né? Inclusive das relações. Texto 2. A infelicidade dos bens ativos é que sua atividade é quase sempre um pouco irracional. Não se pode perguntar ao banqueiro acumulador de dinheiro, por exemplo, pelo objetivo de sua atividade incessante. Ela é irracional. Os homens rolam como pedra, conforme a estupidez da mecânica. Todos os homens se dividem em todos os tempos, e também hoje, em escravos e livres. Pois aquele que não tem 2/3 do dia para si é escravo, não importa o que seja, estadista, comerciante, funcionário ou erudito. Essa aqui é uma passagem de um dos livros do Nietzsche, né? Tá? Gente, vejam isso aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Aqueles que não têm 2/3 do dia para si, né? Aquele que não tem é escravo. Não importa, então tem muito escravo na sociedade hoje, né? Certo? Então, o Nietzsche está falando aqui justamente disso, né? Da irracionalidade da nossa vida, né? Da gente lutar, correr atrás do dinheiro, né? Rolando como pedra, né? E a gente se torna escravo disso, ok? Não aproveita a vida. Depois vocês têm o texto 3 aqui, um trecho da Ordem Triunfal do Fernando Pessoa, tá? Certo? Que, aliás, do Álvaro de Campos, né? Que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa, né? Que ele diz: ó rodas, ó engrenagens eterno, forte espasmo retido nos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com o que sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde minha cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com excesso contemporâneo de voz, ó máquinas, né? Bom, vocês sabem que o Fernando Pessoa tinha 3 heterônimos, né? O Alberto Caeiro, que era o mestre de todos eles, que era o panteísta, que era um pastor, né? Que era um homem que vivia no campo. Nós temos o Ricardo Reis, que era o erudito, né? O clássico. E nós temos o Álvaro de Campos, que era o mais angustiado dos 3, que era o homem do seu tempo, né? E essa ode triunfal, vocês sabem que ela louva o progresso, né? O que é uma ode? Uma ode é um tipo de composição poética que a gente faz para louvar, para exaltar as qualidades, né, de alguém. Aqui ele está exaltando a modernidade, né? O deslumbramento do homem diante da máquina, né, desses novos tempos, ok? Vamos ver agora aqui. O último texto é a proposta. Tá? Esse aqui é do Paulinho da Viola, né? Tá? Me perdoe a pressa, é alma dos nossos negócios. Não tem de quê, eu também só ando sem. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Para a semana, prometo, talvez nos vejamos, quem sabe, tá? Então, aqui de novo, né? Um texto, né? Uma música, uma canção agora, que fala da questão da pressa, né, dos seres humanos estarem correndo, sempre em busca de dinheiro, sempre em busca, não é, de bens materiais, muitas vezes sem saber por que estão fazendo isso. E aqui, um texto da revista Vida Simples, da Priscila Santos,
a simplicidade voluntária, o estilo de vida que passou a se propagar nos Estados Unidos nos anos 70, em resposta à sociedade de consumo, ganhou ecos em países como Canadá, França e devagarinho chega ao Brasil. Né? Você sabe que tem um movimento no Brasil, né, que defende a simplicidade da vida, certo? Tá? Por exemplo, aqui em Porto Alegre tinha um grupo que se reunia na PUC, parece que às quartas-feiras de noite, né? Um grupo de pessoas, era aberto esse grupo, que pregam justamente a simplicidade da vida. Pois eles acham que se a gente simplificar a vida, o ser humano é mais feliz. Ele pode não ter tantos bens materiais, mas ele vai ser mais feliz, né? Então a gente observa esse movimento, né, de muitas pessoas. Tem muita gente, por exemplo, abandonando cargos, altos salários, enormes apartamentos aqui, por exemplo, e indo morar no interior. Né? Tem muita gente que compra sítio em Viamão ali, né, com o objetivo de simplificar a vida. Dizem essas pessoas que elas são mais felizes assim. Pesquisas estimam que nos Estados Unidos, cerca de 20 milhões de pessoas, 10% da população, estejam optando por uma vida materialmente mais comedida, pautada na convivência com a família, com os amigos e com a comunidade, e no respeito à natureza, no sentido de fazer o máximo para preservar seus recursos. Eu assisti até um programa na RBS sobre isso, né? E outro na Globo News, por exemplo. Esse da RBS tinha, inclusive, até um exemplo de um homem aqui de Porto Alegre, né? Era um cara de 37 anos, 36 anos, né? E ele teve um AVC, né? Com 36 anos, olha aí, né? O filho do Paulo Silva, né? Também, né? Com 30 e poucos anos. Ele teve um AVC. E ele se salvou desse AVC. Ele trabalhava numa grande multinacional aqui. Ele morava num apartamento em Zona Nobre de Porto Alegre, um apartamento de cobertura, né? E ele mas ele trabalhava, ele não tinha horário. A empresa chamava domingo, ele raramente estava com a família, aí ele teve esse AVC. E aí, não é, o que aconteceu? Eu estou falando dessa história para vocês porque, né, para explicar o porquê, né, de muitas pessoas optarem por esse tipo de vida. E aí, o que acontece, né? Acontece que ele é obrigado a ficar em casa, ele é obrigado a parar. E ele tem um filho de 8 anos, né? E aí, um dia, ele vai levar o filho na escola. E aí ele ficou, não é? Aliás, ele vai buscar o filho na escola, né? E aí ele se dá conta, não é? De uma coisa assim, que o menino ficou assim, ó, numa felicidade, ele chamou os amiguinhos todos dele para conhecer o pai dele. O menino não cabia em si de feliz, aí ele se deu conta de que ele nunca tinha levado nem buscado o filho na escola. E aí aquilo ali faz ele mudar de vida, né? Ele conversa com a mulher, né? Eles vendem aquele apartamento, eles compram uma casa mais modesta lá na Zona Sul, com pátio, etc e tal, coisa e tal, né? E eles simplificam a vida, né? Cuidado, essa simplificação da vida não é dormir no chão, né? Não é viver como monge budista, né? Tá? A gente quer conforto, né? Mas essas pessoas que simplificam a vida, elas não abrem mão do conforto, elas abrem mão do luxo. Uma coisa é luxo, outra coisa é conforto, né? Então eles vão para uma casa mais simples, né? Tem um computador só para os 3, um aparelho de TV só, né? A casa é mais modesta. E aí ele fala, por exemplo, né, da vergonha que o menino tinha, não é, de convidar os amiguinhos da escola para ir brincar na casa dele, porque ele ia na casa dos outros, né? Tá? E aí é o seguinte, aí ele convida, aí ele conta, né, que depois que ele convidou os amiguinhos a primeira vez, os amiguinhos só queriam brincar na casa dele as outras vezes, não queriam ir na casa uns dos outros. Por quê? Porque na casa tinha pátio, né? Eles subiram em árvore, eles se sujaram, eles brincaram com água, entende? Então ele explica isso, né? Dos benefícios que ele teve com a simplificação da vida. Ele ganhava menos, ele pediu demissão daquela multinacional,
Ele e a esposa, né, montaram uma empresa e trabalhavam basicamente em casa, né? E como a qualidade de vida deles melhorou, tá bem? Então, essa é uma tendência de muitas pessoas, né? Tá? De simplificarem a vida, tá bem? A expressão simplicidade voluntária deixa claro que ter uma vida mais simples é questão de escolha, de estarmos mais conscientes do que queremos, de quais são os propósitos da nossa vida. E esclarece, não se deve confundir simplicidade com pobreza. Simplicidade é escolha, pobreza não. Simplicidade, tampouco, tem a ver com negar a tecnologia, afinal ela é muito útil. E muito menos significa mudar-se para uma cabana na floresta. A ideia de simplificar a vida onde se está, com o que se tem, e a maior parte das pessoas que já fazem isso vive nas cidades, né? Então não é tomar essa atitude radical, né? E morar no interior, comprar um sítio, morar numa comunidade, etc e tal, não é isso, apesar de ter pessoas que fazem isso, né? Certo? Mas é simplificar a vida onde se está, aqui dentro da minha casa, né? Por exemplo, né? Eu preciso realmente de uma poltrona nova, eu preciso realmente de uma luminária nova, né? O que vai acarretar isso para mim, né? O que vai acarretar uma troca de carro por um modelo mais moderno? Isso não vai me estressar mais? Eu vou conseguir assumir essa prestação mesmo, né? Certo? Eu vou ter que trabalhar mais para pagar essa prestação, esse carro, esse financiamento. Então, é simplificar a vida do lugar onde você está, tá? Apesar de ter pessoas que fazem essa opção mais radical. No verão retrasado, não, mentira, faz uns 4 anos, eu fui lá em Pelotas, né, tem aos arredores ali tem umas colônias, e eu fui visitar, eu fui de carro numa dessas colônias com uma amiga, a gente foi fazer uma diferente, assim, e fomos parar, vocês procuram até no Google aí, né, o sítio Amoreza, amor na natureza, pode ver que é bem coisa de riponga, né, é uma mulher que foi enfermeira no Hospital de Clínicas durante muitos anos, né? Fez um pé de meia, era solteira, ou separada, ou viúva, não sei, tinha um filho. Ela morava em Porto Alegre, tinha uma vida muito boa, se aposentou, vendeu tudo que ela tinha e comprou esse sítio lá. E eles vivem em uma comunidade, sabe? Fizeram casas de permacultura, usando os produtos do lugar, tomam banho nus num riacho que passa, né? Num arroio que passa dentro do tal do sítio esse. Eu cheguei lá com uma amiga, estava todo mundo nu, tomando banho, homem, mulher, criança, tudo ali. Eles são umas 12 pessoas que moram ali. E aí, no meio dessa gente aí, né? Um cara me olha e diz assim, tu foi meu professor. Eu digo assim, onde? Ele disse assim, no Objetivo, em Porto Alegre. Eu digo, tá, tu vem até aqui, eu encontro aluno. Aí ele disse assim para mim, eu digo, tá, e o que tu tá estudando? O que tu... Eu disse, não, eu passei na medicina na URGS, passou na medicina da URGS, e disse que um belo dia não viu sentido naquilo que ele estava fazendo, e largou tudo. Imagina, desistiu da medicina da URGS e foi morar lá. Né? Então, tem gente fazendo essa opção de vida. Uns de forma mais radical, outros de forma mais comedida. Ok? Os textos do geógrafo Milton Santos, do filósofo Nietzsche, de Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, e de Paulinho da Viola, tratam de males da sociedade moderna. A pressa, a velocidade, a hiperatividade. A velocidade, por exemplo, não é só mecânica. Ela se incorporou ao ser humano, interferindo no seu modo de agir, relacionar-se, pensar e viver. O texto da jornalista Priscila Santos trata da simplicidade voluntária, estilo de vida que combate esses estigmas de modernidade e propõe uma maneira de viver exteriormente mais simples, mas, segundo seus adeptos, interiormente mais rica. Relaciona os textos e escreve uma dissertação em prosa sobre o seguinte tema: é possível um estilo de vida mais simples sob a pressão da modernidade? Como é o URGS, é de 30 a 50 linhas. Não sei se vocês observam, né, que é uma redação eminentemente argumentativa, ela é totalmente argumentativa, não cabe aqui analisar causas e consequências,
né? O máximo que eu posso fazer na introdução é fazer uma contextualização, né, do problema, e aí eu posso falar em causas e consequências da introdução, né? Eu posso falar, não é, dos motivos, o que leva uma pessoa a adotar um estilo de vida mais estressante, né? Que consequências isso pode gerar para a pessoa, isso na introdução, no parágrafo de introdução, né? Certo? E aí, na introdução, eu já vou colocar minha tese, né? Eu vou colocar minha tese, que é a resposta dessa pergunta, né? Certo? Que nesse sentido, né, devido a esse contexto todo, né, a gente é necessário que as pessoas adotem um estilo de vida mais simples, né, para fugir dessas pressões da modernidade. Ou então, eu vou dizer que diante desse contexto é impossível, é ilusória, né, a ideia de que se pode ter uma vida mais simples, né, e fugir das pressões da modernidade, tá? Então, vocês vejam que eu coloquei duas teses aqui, né? Uma concordando, né, dizendo que é possível, outra dizendo que não é possível, tá bem? Certo? Então, o tema, o assunto da redação de vocês seria o comportamento, né? Certo? O assunto seria, né, a simplificação da vida, né? A simplificação da vida. A tese de vocês seria a resposta a essa pergunta, né? Certo? Tá? Se é possível, se não é possível simplificar a vida. Não pode ficar em cima do muro. Não pode dizer por um lado é possível, por outro lado não é possível. Tá? Certo? Tá? O que eu aconselho vocês fazerem na introdução? Uma contextualização, né, do tema, analisando causas e consequências, colocando a tese. Tá? Além dessa tese, eu posso colocar os dois argumentos, depois vou trabalhar isso com vocês, os dois argumentos base, tá? Depois a gente vai começar a trabalhar agora, nas próximas aulas, a questão da argumentação mesmo, né? Tá? Os tipos de argumentação que nós temos. Eu vou colocar os dois argumentos base ali, se eu quiser, na introdução. Não preciso. Para colocar os dois argumentos básicos, né? Base, eu tenho que, não é fazer a perguntinha por quê. Então, se eu digo que é possível adotar um estilo de vida mais simples, por quê? Né? Por que é possível? Por que é necessário? Por que é necessário? Tá? Então, faço essa pergunta. Por que é necessário adotar, não é, um modo de vida mais simples? No caso de dizer que não é possível, por que não é possível? Tá? Certo? Então, eu faria esse parágrafo, então, né, explicando o porquê, né, explicando o porquê, as causas, explicando a minha tese aqui, e no desenvolvimento 2, então, eu faria uma outra perguntinha, como? Né? Já que é possível, como fazer isso? Tá bem? Já que não é possível, expliquei por que não é possível, como, então, no desenvolvimento 2, fazer, né, para a gente não se estressar tanto, mesmo vivendo, não é, essa vida que a gente vive. Vocês entenderam? Vocês entenderam, gente? Eu não consigo abrir o chat aqui. Queria que vocês falassem aqui, sim ou não. Estão me ouvindo? Sim, senhor, deu para entender. Entendeu? Então, vamos lá. Então, olha só. Então, olha aqui, ó. Recapitulando assim, ó. Na introdução, vocês vão fazer uma contextualização, tá? Certo? Depois dessa contextualização, vocês vão elaborar a tese, né? No momento que vocês já estão colocando a tese, vocês estão colocando o tema, né? Então, diante dessa contextualização que vocês fizeram, né, é possível, não é possível ter uma vida simples, tá? E, se quiserem colocar os dois argumentos base, tá? No desenvolvimento 1, vocês vão explicar essa tese, tá? Vão dizer por que é importante, por que é possível e por que não é possível, tá? E no desenvolvimento 2, então, como fazer.
tá? A conclusão, simplesmente, vocês vão reafirmar a tese de vocês, certo? Tá? E podem, não é, colocar um último recado, uma última sugestão, não é? Para resolver o problema, tá? Bom, outra coisa que eu queria dizer para vocês, o que cabe de repertório aqui, né? Fatos, exemplo, né? Certo? Cabe também aqui, ó, falar como repertório aí, cabe falar nessa pandemia, eu sei que vocês não aguentam mais falar sobre essa pandemia, mas cabe fazer, porque tem muita gente repensando a vida em virtude dessa pandemia, né? Me espantou o último papo que eu tive com meu irmão. O meu irmão é um cara assim, ele se encaixa perfeitamente nisso aqui, eu também um pouco, mas o meu irmão é demais, entendeu? O meu irmão é uma coisa assim, ó, para se passar, para vocês terem uma ideia, ele chegava para passar o Natal com a gente, assim, às 11h30, 20 para meia-noite, sempre trabalhando, né? É veterinário, atende rebanhos, entende? E o meu irmão, assim, ó, essa pandemia aí, ele disse assim, eu não vou ter mais a vida que eu tinha depois disso tudo, né? Porque eu já vi que não adianta correr, ganhar dinheiro para quê? Desse jeito, para quê? Né? Então, pode usar essa questão da pandemia, né? Vocês podem usar também filmes e livros aqui, né? Vocês podem fazer alusões históricas, né? Aqui cabe falar da Revolução Industrial, né? Que modificou as relações, que criou um novo paradigma social. E dá para falar também, né? E aqui citações. O que vocês poderiam colocar aqui? Eu vou dar dois conselhos, duas dicas para vocês. Procurem alguma coisa aí no Google sobre o poeta Walt Whitman, que é um poeta americano, né? É W-A-L-T, Walt, e W de novo, Whitman. O poeta Walt Whitman, ele lá em 1800 e pedraria, ele funda nos Estados Unidos um movimento de simplificação da vida. Vejam como isso é antigo, tá? Então, vocês podem citar esse poeta, pesquise alguma coisa sobre ele tem poemas sobre isso, né? E outra coisa que cabe muito bem aqui vocês colocarem, pesquisar frases aí do Dalai Lama, da monja Cohen, não é? Frases, citações budistas que se encaixam perfeitamente nisso aqui. Tá bem? Certo? Professor, Oi. Fala. tu acha que ficaria bom citar o arcadismo? Eu acho perfeito. É o Iago que está falando? Isso, senhor. Iago, eu acho perfeito. Eu acho perfeito, porque, inclusive, eu não falei isso para vocês, porque com vocês eu sou professor de redação, mas na turma que eu dou literatura, eu sempre menciono isso, Iago, que essas escolas literárias, elas não são uma coisa parada, estagnada no tempo, elas estão presentes até hoje. Né? O arcadismo é isso, o homem atualmente ele está passando a ter uma visão arcade das coisas, né? Do mundo. Né? Aí tu vai dizer assim, porra, mas os caras queriam ir para o campo naquela época, meu Deus do céu, em 1700 e pouco, né? Certo? Já moravam no campo, né? Mas pensa bem, não é? Minas Gerais virou um garimpo a céu aberto, aquelas cidades mineiras, né? Pô, tinha ouro lá, todo mundo foi para lá. Com isso que começou a acontecer a urbanização, precária, mas naquela época era uma urbanização, ruas calçadas, roubos, assaltos, prostituição. O que o homem fez naquela época? Né? Ele foi para o campo, se refugiou no campo, na natureza. Né? Esse foi o movimento Arcade, né? Que é, Iago, o que as pessoas estão fazendo agora. Né? Para mim, uma das coisas mais arcades que existem assim, é o movimento tradicionalista gaúcho. Claro que não vai botar isso na redação, mas o movimento tradicionalista gaúcho é isso: é louvar o campo, a vida pastoril, o meu pago, né? A minha égua, meu não sei o quê, Isso é uma coisa arcade, né? Tá? Certo? Os punks, por exemplo, né? Os punks também eles têm uma vertente arcade, né?
Porque o punk é isso, ele quer morar na rua, ao ar livre, não quer ter compromisso com nada. O movimento hippie também, né? Na década de 60, 70, pode citar aí, né? Certo? Também tem um viés arcade, tá? Então o arcadismo fica muito bem de ser citado aqui, tá? Certo? Vejam que também o romantismo, né? Claro, saindo um pouquinho fora do assunto, só para vocês verem como essas escolas não são estagnadas no tempo. O romantismo não teve aquele movimento do mal do século, muitos jovens não queriam se suicidar ali, mas o que está acontecendo hoje? A mesma coisa, né? O que foi aquele jogo da baleia azul? A mesma coisa, né? Pessoas que se desencantam com o mundo, né? E procuram na morte a solução para tudo, né? Entende? Então, essas escolas literárias, na verdade, elas se reinventam. Tá, Iago? Tá bom, Alô? senhor. Obrigado. Valeu. Mais alguma dúvida aqui? Gente, que horas termina a nossa aula? É 10h10, 10h15? É 10 e Gente. 5. 10h05? Pois é, ficamos só na proposta hoje, então, tá? Amanhã a gente vai ver gramática e eu vou pegar um pouquinho da aula de gramática para a gente complementar uma coisa que eu queria ver de redação hoje aqui, que acabou não dando tempo. Tá bem, gente? 10h04, então, mais alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo certo? Bem, pessoal, tô com o chat aberto agora que apareceu para mim. Mais alguma dúvida? Senão vamos encerrar por aqui, pode ser? Hein? Hein, gente? Tudo tranquilo? Ok. Então, nos despedimos aqui, certo? Até amanhã, se Deus quiser. Um bom dia a todos. Cuidem-se e venham com bastante gás amanhã, porque temos muita coisa para ver, tá? Um abraço, saudades aí de vocês. Tchau, tchau. Tchau, Iago. Tchau, Dado. Tchau, Bárbara.